As dunas de areia do deserto ainda sussurravam os ecos dos gritos de escravidão de um povo recém-liberto, uma memória visceral que moldava cada passo. Mas os olhos de Elara, uma jovem israelita perspicaz e dotada de um espírito naturalmente questionador, estavam firmemente fixos na promessa adiante, a verdejante e desconhecida terra de Canaã. Ela vira com os próprios olhos o Mar Vermelho se abrir, sentira a poeira fina e constante do Sinai sob seus pés, ouvira o estrondo da voz de Deus vindo do topo da montanha. A cada passo, a cada dia que os afastava das privações do deserto e os aproximava de vales mais férteis, uma nova e complexa tapeçaria de leis e preceitos divinos começava a ser tecida intrinsecamente em suas vidas. Uma tapeçaria que prometia moldá-los em algo sem precedentes na história da humanidade. Uma nação santa, um farol de pureza e justiça para o mundo. Mas a pergunta ecoava nos corações mais sensíveis e no de Elara com particular força. O que significava, de fato, ser santo para um povo que conhecera apenas as divindades pagãs e multifacetadas do Egito, com seus rituais opulentos e muitas vezes permissivos e a opressão brutal de seus senhores? O Código de Levítico, com seus detalhes meticulosos que abarcavam desde a pureza de um sacrifício até a honestidade de um agricultor, parecia um enigma desafiador, um labirinto de rituais e proibições. Seu pai Boaz, um homem de fé simples e inabalável, mas de uma profundidade espiritual rara, estava determinado a desvendá-lo. Ele se esforçava para entender cada nuance, cada exigência, aplicando-as com uma dedicação quase reverente. Elara o observava, sua mente ávida, buscando a lógica intrínseca e o propósito mais elevado por trás de cada ordenança. Ela queria ver a mão de Deus não apenas na libertação, mas também na arquitetura da vida cotidiana. A chegada a Canaã não marcou o fim da jornada, mas o início de um desafio ainda mais profundo, pois a terra era habitada por povos cujos costumes, crenças e rituais eram radicalmente contrastantes com tudo o que Moisés lhes ensinara sobre o único Deus verdadeiro. Ali, na fronteira tênue entre a herança divina e a tentação pagã, a verdadeira prova da santidade se manifestaria, gravando a distinção de Israel no próprio tecido de sua existência. A história, ou talvez a primeira lição prática do que seria viver a santidade, começou com um incidente que à primeira vista parecia trivial, mas que carregava o peso de uma nova revelação divina. Seu irmão mais novo, Josué, um rapaz impetuoso e cheio de energia, partiu para uma caçada com um grupo de amigos tão ávidos quanto ele pela aventura. Abateram um animal, um veado jovem e robusto, impulsivamente, sem a reverência e o discernimento que o recém-promulgado Código de Leis exigia. Ao retornarem à clareira onde as tendas e moradias provisórias de seu clã estavam dispostas, o cheiro metálico e denso de sangue fresco pairava pesado no ar, anunciando a chegada dos caçadores bem antes que pudessem ser vistos. Boaz, ao sentir o aroma e ver a presa ensanguentada, aproximou-se dos jovens com uma expressão de preocupação profunda e seriedade incomum. Seus olhos, que normalmente brilhavam com gentileza, agora carregavam um peso. Josué, disse ele, sua voz calma, mas firme, o sangue é a vida. É sagrado para o Senhor nosso Deus. Não pode ser derramado como água sobre a terra, nem consumido sem a devida purificação e o respeito que a vida exige. A reprimenda não era de raiva, mas de um amor que buscava ensinar. Elara, observando de perto a cena, sentiu a gravidade pungente da advertência de seu pai. Ela compreendeu que não se tratava apenas de uma regra arbitrária, mas de uma declaração profunda e espiritual sobre o valor intrínseco da vida, dada pelo Criador, e a distinção fundamental entre a adoração ao Deus verdadeiro e as práticas pagãs cananeias.
Vizinhos que, sem escrúpulos, vertiam sangue em altares rústicos a Baal e Astarote, muitas vezes em rituais frenéticos e sem qualquer traço de reverência pela vida. A lei sobre o sangue, Levítico 17, não era uma mera proibição dietética, era uma santificação, uma elevação do conceito de vida a um patamar sagrado. Era Deus ensinando seu povo a valorizar a vida como ele a valorizava. A distinção entre o caminho de Israel e o dos cananeus se tornou ainda mais palpável e perturbadora com um festival pagão na aldeia vizinha de Kiriat Jearim. Dali chegavam até eles os sons distantes e sedutores de cânticos ritmados, o rufar de tambores e as risadas, misturando-se a perfumes exóticos e a promessa de danças sensuais sob o luar. A beleza exótica e a aparente liberdade moral dos cultos de fertilidade cananeus, que celebravam a sensualidade e o excesso sem culpa, atraíam a atenção e a tentação de alguns jovens israelitas mais impressionáveis. Elara se viu confusa, um nó de apreensão em seu peito, com a dualidade gritante entre a rigidez e as exigências do código divino e o apelo hedonista e irrestrito dos vizinhos. A família de Boaz se reuniu sob o pátio da tenda principal, não para condenar os jovens que se sentiam tentados, mas para discutir abertamente as proibições claras sobre relacionamentos impróprios e práticas sexuais imorais. Levítico 18. Boaz, com sua voz calma e ponderada, explicou que essas leis não eram restrições mesquinhas à alegria ou ao amor, mas sim proteções divinas, desenhadas com sabedoria para salvaguardar a integridade da família e a pureza da comunidade. Vejam os cananeus, ele apontou, seus olhos percorrendo os rostos atentos de sua família. Suas famílias se desfazem em contendas, a desconfiança e a doença se espalham como uma praga entre eles. Deus nos quer puros não para nos privar, mas para nos proteger de dores e misérias, para nos dar a verdadeira paz e uma vida plena. Eles testemunharam, com o coração apertado, os efeitos destrutivos dessas práticas. Menahem, um jovem da aldeia que Elara conhecia desde a infância, seduzido pela promessa de uma liberdade sem limites e pelo brilho fácil dos cultos cananeus, desviou-se do caminho. Ele se envolveu em rituais proibidos e uniões imorais que desonravam o pacto. Sua vida foi rapidamente marcada por discórdia incessante, por doenças que o consumiam lentamente e, por fim, por uma ruína pessoal e social, servindo como um doloroso e inegável lembrete do custo devastador de ignorar as fronteiras divinas. Elara viu, com uma clareza que antes lhe faltava, que a lei de Deus não era um jugo pesado, mas um escudo protetor, um muro que preservava a vida e a dignidade. Nos anos seguintes, sob o sol dourado de Canaã, a família de Boaz se dedicou com afinco a cultivar sua terra, transformando o solo rochoso em campos produtivos. Elara, que agora ajudava mais ativamente na colheita, observava seu pai com um misto de admiração e curiosidade. Ele deliberadamente deixava as bordas do campo sem colher, mesmo quando a colheita em si era menos farta do que o esperado. Para o necessitado, Elara, explicava Boaz com um sorriso sereno enquanto seu olhar percorria o horizonte. Para o estrangeiro que busca abrigo entre nós, para o órfão e para a viúva que não tem como prover para si mesmos. É a lei do nosso Deus. Levítico 19, 9 e 10. Sim, mas é também a lei gravada em nosso coração. Ele nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, não apenas com palavras, mas com atos concretos de compaixão. Elara sentiu a beleza dessa lei, que transformava um ato agrário em uma expressão tangível de amor ao próximo, um preceito que ecoava diretamente no coração da santidade. Não eram apenas leis a serem seguidas, mas atos de compaixão a serem praticados. Não demorou para que Elara presenciasse um conflito entre vizinhos, Reuven e Gad,
cujas vozes se erguiam em uma acalorada discussão sobre os limites de suas terras, uma disputa que ameaçava dividir a harmonia da pequena comunidade. Boaz interveio com sua calma habitual, mas com uma autoridade moral inquestionável. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, semeando discórdia. Não defraudarás o teu próximo, nem roubarás. Não guardarás ódio no teu coração contra teu irmão, mas repreende-o com franqueza, com o desejo de restaurar, não de destruir. E, acima de tudo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19. Suas palavras, enraizadas na sabedoria da lei divina, cortaram a tensão. A imparcialidade de Boaz e sua profunda compreensão do espírito da lei restauraram a paz e a justiça entre os vizinhos, e Elara sentiu a força de uma comunidade que se mantinha unida não pela força, mas pelo respeito mútuo e pelo amor. Um incidente envolvendo um pequeno grupo de gibeonitas que buscavam refúgio e passagem pela região ofereceu a Boaz outra oportunidade de exemplificar a lei do amor e proteção ao forasteiro, Levítico 19, 33, 34. Inicialmente, houve desconfiança entre os israelitas. O medo do desconhecido e de possíveis espiões era palpável. Mas Boaz, reunindo os anciãos da aldeia, lembrou-os de sua própria história. Fomos estrangeiros na terra do Egito e Deus nos libertou com mão poderosa. Ele nos ordenou a amar o forasteiro como a nós mesmos, pois também fomos forasteiros e conhecemos a dor da opressão. Não os oprimais. Suas palavras ecoaram com a verdade. Os gibeonitas foram acolhidos, e embora suas culturas fossem diferentes, sua presença enriqueceu a comunidade, tecendo a santidade não apenas nas leis, mas no dia a dia, nos gestos de hospitalidade. Contudo, nem tudo era serenidade. Uma crise abalou a aldeia quando um culto idólatra clandestino foi descoberto em uma caverna isolada nas colinas próximas. Algumas famílias, desesperadas por uma seca prolongada que ameaçava suas colheitas e a vida de seus rebanhos, haviam recorrido, em segredo e com o coração pesado de culpa, às práticas cananeias, buscando favores de deuses de pedra e madeira. A descoberta chocou a comunidade até o cerne. A severidade da punição descrita em Levítico 20 para a idolatria, que podia levar à exclusão e até à morte, foi sentida por todos. A aldeia foi forçada a confrontar a absoluta intolerância de Deus à adoração de outros deuses, destacando a seriedade e a exclusividade exigidas de viver em sua santa presença. A dor da repreensão, o exílio temporário das famílias transgressoras, embora necessário, foi um golpe para todos. Mas reforçou, por outro lado, a convicção inabalável de que sua identidade como povo de Deus exigia uma lealdade exclusiva e total. A unidade foi eventualmente restaurada e a lição ficou gravada na alma da comunidade. Não haveria ambiguidade em sua fé, apenas a pureza de coração em sua adoração ao Senhor. Os anos passaram, e como as marés que regem o oceano, os ritmos sagrados das festas anuais, Levítico 23, moldaram não apenas o tempo, mas a própria consciência e a alma da comunidade. A Páscoa tornou-se um momento de profunda reflexão. Não apenas uma celebração da libertação do Egito no passado, mas um lembrete vívido da redenção contínua de Deus. A jornada de Elara e seu povo nos revela que a santidade não é um conceito distante, mas uma teia complexa de princípios que moldam cada aspecto da vida humana. As lições do Código de Levítico, que atravessaram milênios, continuam a nos desafiar a viver vidas com propósito e distinção ainda hoje. Se esta exploração profunda do Código de Santidade ressoou em você, deixe seu like para que mais pessoas possam desvendar esta verdade milenar. Qual aspecto da santidade te chamou mais atenção? Deixe sua reflexão nos comentários abaixo.
E para não perder nenhuma de nossas jornadas pelas Escrituras, inscreva-se no canal e ative o sino para ser notificado. Compartilhe este vídeo com quem busca uma compreensão mais rica e viva da Palavra de Deus. Sua participação é essencial para continuarmos explorando as profundezas da fé.